Fala, monstrinhos e monstrinhas que assistem meu canal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo para falar sobre o Lumion. E hoje eu vou estar ensinando uma técnica que eu desenvolvi para criar o efeito de Sanka no Lumion, tá? De antemão, eu vou estar mostrando a vocês 3 imagens onde eu utilizei essa técnica aí. Aqui a gente tem essa técnica aplicada a uma sala de estar, tá? Então aqui essa iluminação indireta na cor avermelhada aqui. Nos quartos também a gente aplicou esse mesmo efeito, já aqui na cor azul, tá? E aqui no quarto de casal também esse efeito de Sanka, como vocês podem ver, essa iluminação indireta aí na cor azul. Esse efeito vocês vão também poder aplicar aí no projeto de vocês através dessa videoaula. Então, desde já deixa aí uma curtida aí nesse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, que isso motiva a gente cada vez mais a produzir um conteúdo bacana aí para vocês, tá? Chega de lero-lero, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então, pessoal, como primeiro passo aqui da nossa videoaula, a gente vai modelar a Sanka, tá certo? E a gente vai fazer isso no Revit. Evidentemente que você vai utilizar o software aí que você já está habilitado, já está acostumado a fazer, tá? Então, utilizando o Revit, a gente vai basicamente criar 2 forros, tá? Um mais elevado que o outro, sendo que o forro inferior vai ter detalhes como abertura, tá certo? Vamos lá. Então vamos lançar aqui o primeiro forro. Esse primeiro forro a gente vai lançar ele aqui com essa ferramenta forro automático habilitada, tá? E a altura dele a gente vai colocar aqui 3,30. O segundo forro aqui a gente já vai fazer ele por croquis, tá certo? A gente vai aqui primeiro fazer um retângulo maior, alinhado às faces da parede aqui. Deixa eu só alinhar aqui. Pronto, ok. E a gente vai fazer uma espécie de vazio, né, nesse forro aí. Então, basicamente a gente criou aqui 3 retângulos, sendo que o programa vai identificar que essa região aqui que vocês estão vendo, ela vai ser identificada como um vazio. Então, efetivamente, o que é forro aqui? Esse retângulo e esse, tá? Vamos inserir as dimensões aqui. Então, a primeira dimensão aqui que eu arbitrei é para 40 centímetros, tá? Então, tudo 40. Então, tudo 40. Aqui, essas regiões aqui vão ter distâncias de 1 metro. E essas distâncias aqui serão de 80 centímetros. Ok, a gente modelou aqui o nosso forro. E a altura dele nós vamos deixar aqui mesmo como 3 metros de altura, tá? Então, pessoal, a gente finalizou a parte de modelagem apenas do forro, né? Vamos dar uma visualizada para ver qual é o resultado que a gente tem aqui, tá? Eu vou criar um corte aqui. Se a gente não conseguir visualizar legal, eu faço outra vista aqui, tá? Então, ó, veja bem lá, o que eu falei para vocês. Ele ia entender como vazio essas regiões aqui onde a gente definiu, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no 3D que fica mais fácil. Então, selecionei aqui as 2 paredes, vou aqui em caixa de seleção, aí ele já faz um corte com a caixa 3D, né? Ele já faz um corte para mim na região só do quarto. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos, tá vendo só? O nosso forro lá já modelado, ok? Pessoal, para criar um detalhe mais interessante nessa Sanka que a gente está produzindo, a gente vai criar uma moldura nessas bordas que ficaram expostas aqui do nosso forro, tá? Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer agora? Para não ficar só reto aqui, né, a gente vai criar uma moldura, tá? Uma moldura qualquer, vocês vão colocar o perfil que vocês quiserem aí nessa moldura, tá? E a gente vai fazer isso tanto nessas bordas aqui mais próximas aqui da parede, quanto nessas aqui centrais, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos selecionar aqui novamente a caixa de seleção e vamos ocultar aqui essa parte do forro de cima, tá?
Então eu vou fazer essa moldura criando um componente aqui no local, tá? Eu vou modelar um componente aqui no local. Não precisa criar uma família para fazer isso, mas se vocês quiserem, né, para ficar um componente parametrizado aí para os próximos projetos, vocês podem fazer isso também. Então eu vou modelar aqui no local, vou colocar aqui como modelo não, vou colocar como forro mesmo, tá? Então eu vou colocar como forro. Eu ia colocar como modelo genérico, mas vou colocar como forro. Então vou deixar qualquer nome aí mesmo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa moldura por varredura, tá? Então eu vou definir o plano como sendo a face de cima, né, do nosso forro, essa face aqui de cima. Então definir o plano aqui como essa face de cima e vamos partir para a varredura. Aqui a gente vai primeiro fazer o caminho. O nosso primeiro caminho será esse aqui, né? Então já definimos o nosso caminho e agora vamos fazer, né, o nosso perfil aí que vai percorrer toda essa extensão do nosso forro, tá? Então partir aqui para uma vista esquerda aqui do nosso forro e aqui nós vamos criar o nosso perfil, tá? Eu vou fazer um perfil aqui, mas você vai definir aí qual a melhor forma, qual o melhor detalhamento aí de moldura que você vai querer fazer para esses detalhes de sanca aí, tá? Então esse detalhe aqui, pessoal, como vocês vão poder criar qualquer perfil que vocês quiserem aí, eu vou estar passando ele aqui a videoaula de forma rápida, que é para a gente não perder muito tempo, ok? Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, esse foi o detalhe que eu fiz, tá? A moldura, o detalhe dessa nossa moldura aí que eu fiz. E aí agora a gente vai colocar ele na posição correta, tá? Então a gente vai apenas trazer ele para cá, tá? E dar uma espelhada, né? Porque eu fiz ele invertido. Então a gente vai ter que espelhar ele aqui, sem copiar, né? Evidentemente. Então eu desmarco aqui a seleção de copiar e finalizamos aqui a nosso detalhe aqui, né, da nossa moldura. Como vocês podem ver, o resultado é esse aqui, tá? Então a gente tem, né, em vez de ter uma borda reta aí na nossa sanca, a gente tem um detalhe arquitetônico mais interessante para esse nosso ambiente, tá? Mesma coisa nós vamos fazer para essa região aqui central do forro, tá? Só que evidentemente que eu não preciso modelar nada novamente, eu só vou copiar. Então nós simplesmente vamos copiar, né, essa nossa moldura aqui e vou definir para ela um novo caminho, né? Então já que ele está desse jeito aqui, a gente vai precisar apagar, né, essas nossas linhas aqui. Eu vou inverter aqui, que eu acredito que invertendo a gente já vai estar na posição correta do nosso forro. E vou criar as nossas linhas aqui em todas as faces. Feito isso, vamos dar um OK aqui. E como eu já havia calculado, já está na posição correta. Então a gente tem aqui as nossas molduras aqui, tá? Para dar um detalhe arquitetônico mais interessante para o nosso forro. Com isso eu tenho, né, finalizado aqui a nossa moldura. Eu vou só editar aqui novamente, que eu vou colocar o mesmo material do forro. Então o material do forro é a minha placa de gesso. Deixa eu ver aqui. Placa de forro. Então o mesmo material aqui definido para o forro e para a moldura, tá? Vou concluir aqui, vou editar esse aqui e também vou colocar
o mesmo material, ok? Com isso, a minha moldura e o meu forro possuem o mesmo material. Então eu tenho finalizado aqui, né, a nossa moldura. Vou simplesmente unir aqui as duas estruturas, tanto a moldura quanto o forro, para que não seja criado nenhuma linha, né, de junção entre essas duas estruturas, tá? Com isso a gente vai ter que voltar aqui para o nosso 3D, né? Tá finalizado já a nossa parte de modelagem aqui no Revit. Eu vou apenas selecionar aqui no terreno toda a nossa estrutura e novamente selecionar aqui a caixa de seleção. Vou ampliar um pouco aqui a minha janela aqui de corte, e aqui nós temos, tá, a nossa estrutura 3D completa, e o nosso forro evidentemente já também está finalizado lá dentro, como vocês podem ver, ok? Pessoal, então para finalizar o nosso lançamento aqui no Revit, nós vamos inserir alguns spots aí naquele forro que a gente acabou de criar. E por fim nós vamos exportar nessa nossa estrutura aí para o Lumion, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou selecionar aqui essa minha caixa de recorte. Eu estou vendo aqui também que essa minha parede aqui esquerda, ela está oculta, tá? Então nós vamos desocultar aqui essa nossa parede, ok? Vou selecionar aqui minha caixa de recorte, vou fazer um recorte mais ou menos na metade do nosso pé direito aí do térreo, de forma que eu consiga visualizar ainda o forro, tá? Então vou copiar aqui esses spots para essa nossa região aqui do forro que a gente acabou de criar, tá? Com isso eu vou novamente selecionar a caixa de recorte e voltar tudo ao normal. A distribuição aqui desses spots no nosso forro, eu vou fazer aqui pela planta de forro, tá? Então eu vou colocar esse aqui mais ou menos ao centro e vou inserir 3 spots, tá? No total aqui nessa nossa região aqui. Essa distribuição aqui é no olhômetro, né? Não vou fazer nada tão preciso, ok? Então eu tenho aqui o meu 3D, né, completo, aqui a nossa estrutura totalmente lançada, né? Vamos então exportar ela, né, pro Lumion, ok? Ocultei aqui a nossa caixa de recorte e vou exportar. Vou deixar tudo default, isso aqui no máximo, tá? A precisão da geometria vou deixar no máximo, então vou simplesmente exportar, vou salvar como videoaula mesmo, não vou mexer em nada. Pessoal, então a gente já está com o nosso arquivo aqui exportado lá do Revit, está aqui na nossa área de trabalho. Eu vou abrir aqui o Lumion para a gente dar início aqui aos nossos trabalhos, tá? Lembrando que eu estou trabalhando no Lumion na versão 6.0, ok? Mas vocês vão também conseguir desenvolver essa mesma técnica em qualquer versão do Lumion aí, ok? Pessoal, algumas pessoas aí também sempre perguntam no vídeo qual a configuração do PC que eu utilizo para rodar o Lumion, tá? A configuração atual minha que eu estou utilizando é um PC, tá? Que eu comprei agora recentemente, em janeiro de 2017. Então, como vocês podem ver aqui no benchmark, a gente está topzera, tá? Se vocês dessem uma olhada aí nos vídeos anteriores eu utilizava um notebook que tinha 3 pontinhos aqui cheio, tá? Então era ridículo aí a capacidade que eu tinha para trabalhar com Lumion, tá? Então agora a gente tá melhor aí. Tem algumas coisas que também ainda podem dar uma melhorada aqui, como por exemplo, vejam só, a minha memória RAM, né, eu tenho 8 GB apenas, um pente de 8 GB, HyperX, tá? Eu poderia colocar mais um pente aí de 8 GB, eu acho que a gente chegava no topo. E a minha placa gráfica também, ela tem apenas 2 GB, tá? É uma GTX 1050. Se a gente aumentar aqui, né, comprar outra placa, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que no momento até agora ainda não identifiquei algum problema com relação a demora na renderização de vídeo, de foto, tá? Então eu não penso em mexer tão cedo aqui com essa máquina. Essa configuração aqui está excelente para eu trabalhar, ok?
Se alguém quiser também saber onde foi que eu comprei na Dino PC. Não estou fazendo uma propaganda aqui de graça, não estou recebendo nada para fazer essa propaganda para eles, tá? E essa máquina aqui vocês vão poder comprar ela por 2.800, que foi o valor que eu comprei. Talvez tenha aumentado ou não, depende, né? Mas foi essa faixa aí, 2.800, tá? Vamos lá, pessoal, então, para a nossa parte aqui do Lumion. Pessoal, como eu havia dito para vocês, esse é um projeto que já está finalizado, ok? Eu estou apenas refazendo um processo aqui para vocês também conseguirem replicar aí nos projetos de vocês. E aqui a gente vai carregar a cena, tá? Que eu já tenho ela salva. E vamos trabalhar naquele efeito lá. Como vocês podem ver, deixa eu abrir aqui, já está todo carregado, os materiais, móveis, esse tipo de coisa aí, já está tudo carregado, ok? E a gente vai partir para fazer esse efeito aí de Sanka no Lumion, tá? Pessoal, então esse aqui é aquele quarto lá que a gente estava trabalhando, tá? Essa aqui é aquela moldura que a gente fez na borda, tá ok? Esse é um projeto, como eu havia dito, acabado. Então aqui vocês podem ver já os materiais todos aplicados, tarará, ok? Vamos lá para a nossa parte aqui de criar o efeito Sanka, tá? Pessoal, é o seguinte, vou descrever aqui para vocês o processo, que é bastante simples, tá? Então, para a gente criar o efeito de Sanka, a gente vai inserir um objeto de luz, tá? Do próprio Lumion, e inverter o seu ângulo de incidência, tá? Que naturalmente vai estar para baixo, a gente vai inverter e colocar para cima. Isso feito, né, a gente vai copiar, né, esse elemento em toda a extensão aqui do nosso forro, tá? Para criar aquele efeito de iluminação indireta, ok? Então, bastante simples. O objeto de luz que eu indico vocês utilizarem, tá? É a lâmpada 23, tá? Que, como vocês podem ver, a lâmpada 23 é a que gera menos penumbra, tá? Dentre as outras lâmpadas aqui, tá? Por quê? O que seria essa penumbra, tá? Vocês podem ver aqui nas outras lâmpadas que a gente sempre tem uma região de incidência muito mais forte da luz, tá? E uma região, né, mais fraca um pouco. E na lâmpada 23 a gente não tem esse efeito, que é o efeito que a gente costuma ver, né, nas lâmpadas que a gente utiliza aí, tá? Olha só, então a gente vai inserir a lâmpada 23, tá? E aqui eu vou alterar o clima aqui para que a gente consiga visualizar mais facilmente. Eu vou colocar aqui meio quase anoitecendo, certo? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai alterar o ângulo de incidência dela, tá? Então eu vou clicar aqui em editar propriedades, vou clicar na lâmpada que a gente vai alterar o ângulo, vou modificar para o modo mover. E aqui a gente vai clicar em rotacionar objeto. Com isso vai aparecer essas opções aqui de orientação. Então a gente vai alterar esse aqui do meio, tá? Então a gente vai mexer aqui, vamos colocar em menos 90, tá? E a lâmpada desapareceu, né? Por quê? Agora ela está internamente ao forro, né? Então a gente vai ter que alterar isso também. Então a gente vai voltar aqui para o modo mover e clicar de novo lá na nossa lâmpada, tá? Então a gente vai pegar ela aqui e mover. Naturalmente ela é movida aqui para o topo, aqui no caso superior aí do nosso forro, tá? Com isso, o que a gente vai precisar alterar ainda nessa iluminação aí? A gente vai precisar alterar algumas propriedades dela. Então a gente vai clicar aqui nela, já está selecionada. A gente vai precisar alterar o brilho, tá? A gente coloca um brilho bem fraco aqui. O ângulo do cone eu vou deixar um pouco maiorzinho aqui, e a gente vai mover ela mais, né, mais para internamente aqui ao nosso forro, tá? De forma que a gente consiga visualizar apenas uma parte dela. Então vou com a tecla Shift selecionada, ou seja, a gente vai manter a mesma altura do objeto, só vai modificar a sua posição. Então eu vou colocar aqui para aparecer apenas uma bordazinha, tá? E aqui, pessoal, a gente tem já finalizado aquele nosso efeito. O que a gente vai precisar fazer agora? Copiar, né, em toda a extensão aqui. E isso que a gente tem que fazer, a gente tem que copiar de uma forma que não pareça que a gente tenha aqui, no caso,
essas semicircunferências aparecendo, né? Então a gente não pode criar esse efeito visual. A gente tem que mover ela de certa forma que fique como se fosse um efeito contínuo, né? Como se fosse uma linha, como se fosse uma fita LED, né? Vamos logo falar o português, tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, o restante do processo vai consistir em copiar, né, esse efeito aí, esse objeto de iluminação aí em toda a extensão aí do nosso forro onde a gente quer criar esse efeito, certo? Eu vou estar dando uma dica aí para vocês que vocês consigam um efeito mais realista possível aí dessa nossa iluminação. Pessoal, nós temos no Lumion aquelas teclas que vão facilitar o mover de um objeto dentro do software, né? Que são basicamente a tecla Shift e Alt, né? Nós temos também a tecla M e a tecla N, mas eu não indico vocês utilizarem M e N para fazer esse processo aqui, porque o que acontece? Quando você clica em M ou N, né, para mover em um certo eixo apenas, você não vai conseguir manter a mesma altura do objeto, tá? Então, embora você consiga copiar exatamente na linha lá que você quer, como por exemplo, vou fazer aqui, estou pressionando, tá? Então, vou colocar ele bem aqui. Como vocês podem ver, está aparecendo aqui o efeito bacana, né? Mas se eu renderizar essa imagem, vocês vão perceber que essa iluminação aqui não vai aparecer na renderização. Quer ver? Vejam lá. Vou renderizar aqui, tá? Então olha só o que acontece, né? Aquela iluminação, essa iluminação aqui não está aparecendo na renderização. Por quê? Porque novamente essa iluminação, esse efeito de iluminação, ele está inserido internamente ao forro. Por quê? Porque a gente não consegue fazer esse processo de cópia através de MN sem modificar a altura do objeto, né? Ou seja, se a gente quiser fazer o processo MN e tentar manter a mesma altura, é impossível, porque não tem como apertar Alt, Shift e M ou N, não tem como fazer isso, tá? Então eu indico para vocês utilizarem realmente somente a tecla Shift e Alt para fazer esse processo, ok? Então vamos fazer aqui. E para facilitar, o que é que eu faço? Eu me posiciono aqui numa vista em que eu consiga enxergar, né, a extensão do forro aqui bacana, no qual eu vou fazer o efeito, ok? Então eu me posiciono aqui legal, pressiono Shift Alt e vou copiando. E ao mesmo tempo, né, eu tento fazer o retilíneo, né, ou seja, fazer retilíneo aqui esse efeito. E ao mesmo tempo eu coloco distâncias fixas, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar 0,02, tá? Então, tá vendo esse número aqui, 0,2? Pois é, eu vou sempre copiar essa distância, 0,2, 0,2, 0,2, tá? E sempre tentando fazer ele retilíneo, ok? Então assim você consegue uma distribuição bem mais precisa, tá? E consegue dar um efeito bastante realista para essa nossa técnica aí, ok? Então eu vou fazer todo esse processo aqui e daqui a pouco eu volto, ok? Então, como vocês podem comprovar aqui, eu tenho todos os meus objetos de iluminação lançados, tá? Para a gente melhorar um pouco o resultado no render, o que é que a gente pode fazer ainda? Vamos selecionar aqui todos esses objetos de iluminação, né? Como vocês podem ver, é bastante objeto, então se você tiver um computador que não seja tão top aí para fazer trabalho no Lumion, você vai ter um pouco de dificuldade para criar esse efeito, tá? E aqui a gente pode alterar, primeiramente a gente pode alterar, né, a cor, né, que a gente vai selecionar aí. Então vou deixar um azul aqui mais fraquinho. E o ângulo do cone, né, a gente
não sei se vocês vão querer alterar, mas dá para fazer também um negócio interessante, que é aumentando ao máximo, né, o ângulo do cone, você diminui essa percepção daquelas semicircunferências lá que eu falei para vocês, tá? Então vamos deixar do jeito que está aqui, vou desmarcar tudo, né? O projeto ficou até um pouco mais lento, né? E como vocês podem ver, né, a gente tem um efeito bacana aí. Pessoal, então para finalizar aqui o nosso tutorial e conseguir um resultado semelhante àquela imagem que eu mostrei para vocês no início do tutorial, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai precisar ainda inserir basicamente a luz, né, nos spots lá que a gente importou, e uma coisa que eu esqueci que foi inserir uma luminária lá naquele forno. Então eu vou fazer esse processo rapidamente aqui e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente já está aqui com a nossa luminária, tá? O que é que a gente vai fazer? Inserir agora uns spots aqui, a iluminação desses spots, né, na verdade. Então, vamos colocar aqui, vou colocar esse tipo aqui. Então, eu venho aqui, coloco aqui, ok? Vou marcar também, pessoal, para mostrar a fonte de luz, né? Então, aqui, ok. Vou apenas copiar, vou deixar meio amarelado, tá? Vou agora copiar, né, para esses nossos outros spots aqui, ok? Pronto. Pessoal, para a gente conseguir, né, o resultado parecido aqui com o do nosso render, tá? Então, a gente ainda precisa fazer alguns ajustes aqui que eu vou estar explicando para vocês. Ainda não sai do vídeo, monstrão. Olha só. Esse elemento que eu inseri aqui, esse elemento que veio do Revit, tá? Esse elemento veio do Revit, é uma luminária. Ele já veio carregado com os materiais, porque nos outros ambientes, tá? Eles já estão inseridos. Então, basicamente, ele recarregou os materiais aqui para mim automaticamente. E um bizu que eu preciso passar para vocês é que o material que eu apliquei aqui no elemento lâmpada mesmo, tá? Foi um material padrão. Eu só alterei essa propriedade aqui de emissão dele, de saturação, para atingir esse efeito aqui como que se fosse uma lâmpada mesmo, né? E uma coisa importante que deve ser dita para vocês com relação ao material que é emissivo é o seguinte: no render ele só vai ficar ativado, pessoal, se a gente ativar isso aqui, que é o chamado Hyperlight 2, tá? Quer ver? Vejam só, eu vou renderizar a imagem aqui sem esse efeito ativado. Vou salvar aqui como 1, tá? Olha só, então a gente tem um ambiente ainda escuro, né? E agora eu vou renderizar a mesma imagem, só com o efeito Hyperlight ativado. Eu vou renderizar aqui, vou salvar em cima dessa imagem aqui de número 3, ok? Então, ó, você já percebe aí que há uma diferença, né? Então, esse efeito da emissão, né, de luz pelos materiais aí que você configura, ele só é realmente ativado quando você habilita a ferramenta Hyperlight, tá? Você pode também trabalhar aqui com essa intensidade. Isso aí são testes que vocês vão fazer aí no projeto de vocês, ok? Então, a gente ativou, né, isso aqui, a ferramenta Hyperlight, e além do mais, a gente vai inserir nesse projeto uma iluminação aqui, nessa Light Fill aqui, tá? E vamos alterar apenas o brilho dela. Vamos deixar aqui o brilho dela em 200, tá? Não tem problema. Vamos deixar aqui 200 e alguma fração. E agora vamos renderizar a nossa imagem aqui, tá? Então,
alguns efeitos que estão ativados aqui nessa imagem que a gente vai renderizar. É o efeito de sol, tá? Que foi necessário colocar para tornar à noite, né, a nossa cena. E o efeito de reflexão, que eu acho que nem está ativado. Vamos ativar aqui o efeito de reflexão, mas eu acredito que não tenha nenhum plano. Deixa eu ver se tem. Ah, os planos das paredes e dos forros estão ativados nesse efeito de reflexão, tá? Então vamos renderizar aqui. Deixa eu colocar aqui na imagem, né? E vamos renderizar ela aqui. A imagem real é a 8, então nós vamos renderizar como sendo 9, tá? Para ver se a gente consegue um resultado meio que semelhante lá à imagem que eu mostrei para vocês no início do tutorial. Ok? Vamos aguardar aqui. Tá passando o pé do dinossauro aqui na estante, mas não tem problema. Vamos ver como ficou. Vamos comparar as duas imagens, tá? Essa aqui é a primeira imagem que eu mostrei para vocês e essa aqui é a que a gente acabou de renderizar, tá? Então a gente tem poucas diferenças aqui no render, né? Como por exemplo, essa cor da Sanca aí, ela não ficou exatamente igual ao do primeiro, né? Então, isso aí são só detalhes. Se vocês perceberem aqui também, eu não alinhei no Revit a moldura com forro, né? E gerou essa linha aqui que vocês estão vendo. São erros pequenos, mas que podem passar despercebido, né? Não tem como ser tão detalhista a esse nível, tá? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Eu sei que foi um pouco longo, mas eu realmente precisava mostrar para vocês todo o processo, tá? Para que não restasse dúvidas em relação a isso. Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo aí, também entra lá na nossa página do Facebook, que o Facebook realmente é o primeiro lugar onde é postado qualquer coisa, então você vai ficar sabendo de antemão de todas as coisas lá no Facebook. E um abraço, fiquem com Deus.